iPhone 16e ou Poco X7 Pro. Pode parecer loucura, mas decidimos colocar o celular da Xiaomi com o melhor custo-benefício contra o novo iPhone, para entender o que um usuário Apple perde ou ganha ao migrar para um Android pelo menos R$ 1.500 mais barato. Se quiser comprar um dos dois modelos, basta usar os links na descrição. E para aproveitar as melhores promoções da internet, é só acessar escolha.cc/grupo ou pelo QR Code que está aqui na tela. Todos os dias tem muita promoção boa aparecendo por lá. Agora bora pro comparativo. Pode subir a vinheta. A gente está falando aqui de dois celulares com a mesma proposta, mas que seguem caminhos diferentes para isso. No fundo, os dois querem cortar o máximo possível de custos para entregar produtos que caibam no bolso. E eu nem tô falando de tamanho, mas grana mesmo. E como cada um faz isso, o topo de linha mais barato da Apple para essa geração tem uma construção muito boa, enquanto a Xiaomi foca sua economia exatamente nesse ponto. Por isso, podemos ver muitas diferenças entre eles. A primeira é que o iPhone 16e é de alumínio na lateral e vidro fosco na traseira, enquanto o Poco X7 Pro tem o corpo todo em plástico também fosco, com a tampa dividida em duas partes pela pintura que simula uma textura. Ainda sobre essa região, o iPhone vem só com uma lente traseira, colocada direto no vidro. E o Poco traz um módulo bem grande, que se assemelha ao iPhone 16 sem o E, com duas câmeras. No conjunto dos botões também podemos ver várias diferenças, com a Xiaomi sendo bem minimalista, com volume e energia na direita do celular e mais nada. Do lado da Apple, a gente vê os botões de energia, volume e ação, para você conseguir configurar e ativar umas paradas bem legais com o celular. Uma coisa que eu sempre gosto de destacar é que com o atalhos você pode configurar até mais de uma ação com essa tecla. Vai exigir um pouco da sua paciência, criatividade e necessidade, mas dá para aproveitar mais o seu aparelho. No X7 Pro também temos uma coisa que eu sinto falta nas outras marcas: o infravermelho para controlar TVs, ar-condicionado e muitos outros aparelhos de casa ou do shopping. Outro dia, durante a mudança, o Clayton perdeu o controle da TV e precisava reconfigurar a soundbar, e fez tudo usando o celular da Xiaomi. É uma função bem útil em momentos como esse e que eu não entendo porque não está em mais aparelhos. Nas conexões, eles são parecidos, com a porta USB 2.0 e o Wi-Fi 6. Mas o Bluetooth do iPhone 16e é 5.3, enquanto do X7 Pro pode ser o 5.4 ou 6.0, dependendo da região em que você comprar. É bom ficar de olho na descrição do produto para quem compra importado, porque o NFC também vai depender da região para qual o smartphone foi designado. Na biometria, todos já conhecemos as diferenças entre Apple e demais marcas, com o telefone da maçã usando biometria facial apenas, o Face ID. Já há pouco, usa a leitura de digital para desbloquear o smartphone, feito por um leitor óptico que fica por baixo da tela. Por falar em tela, aliás, o painel do X7 Pro é uma AMOLED de 6.67 polegadas, bem maior que a do iPhone. Ele traz Dolby Vision, HDR10 Plus, 120 Hz de frequência, 1.400 nits de brilho típico e até 3.200 nits de pico de brilho. Isso é muita coisa, mas não é sempre que ele fica nessa faixa tão grande de iluminação no painel. Todos esses números servem para dizer que você vai conseguir enxergar muito bem a tela do seu celular, mesmo debaixo de sol forte. Ele ainda conta com Corning Gorilla Glass 7i, que promete resistência a quedas de até 1 metro de altura e também contra arranhões. Já no lado da Apple, o iPhone 16e vem com 6.1 polegadas. O painel da maçã é um Super Retina XDR OLED com HDR10, o comum mesmo. Nada de faixa dinâmica e tecnologias que o Dolby Vision traz. No brilho, o iPhone também perde para o smartphone da Poco, com seus 800 nits de capacidade cotidiana, enquanto o pico de brilho é maior que o número típico do X7 Pro, ou seja, 1.200 nits. Eu ia dizer apenas, mas essa não é uma faixa baixa. Pelo contrário, tem muitos smartphones que ainda chegam ao mercado com menos da metade disso, principalmente os chineses. Mas não tem como dizer que a Apple leva melhor em nenhum ponto aqui. Primeiro, ela cobra quase o dobro do que o smartphone da Poco. Segundo, a ficha técnica mostra como a empresa da maçã poderia ter feito um telefone mais completo e com um painel de melhor qualidade, como esse da chinesa. Por mais que o X7 Pro não tenha taxa variável, ele vem com características que o barato da Apple decidiu não trazer, deixando essa tela inferior até a aparelhos da própria empresa de gerações anteriores. Mas não para por aí, porque esteticamente o smartphone da Xiaomi traz uma tela mais interessante,
sem um notch na parte de cima e com bordas um pouco mais finas e discretas, algo que a Apple decidiu não fazer no seu iPhone barato. Sendo assim, a gente pode ver que a Apple mandou bem em manter o material mais nobre, com mais valor, enquanto há pouco preferiu colocar uma tela com muita qualidade e tecnologia. Ao passar para dentro de cada um deles, claro que a Apple vai ter uma vantagem, porque o seu hardware é baseado na plataforma mais potente e recente, certo? Errado! Com os cortes de GPU que a empresa fez no A18, o Poco X7 Pro está com 15% a mais de poder de fogo usando o Dimensity 8400 Ultra. Na ficha técnica, o iPhone vem com 6 núcleos de CPU e 4 de GPU, enquanto o Dimensity vem com 8 de CPU e não informa muito sobre a GPU. Nos testes do AnTuTu, o iPhone levou a pior, como eu comentei. Porém, quando a gente compara os números do Geekbench, eles invertem esse papel. Com o iPhone 16e batendo 106% a mais de performance que o X7 Pro no single core e 27% no multicore. Nos testes de CPU, dentro do Geekbench, o iPhone também levou a melhor, batendo quase 24 mil pontos, contra quase 11 mil do Poco. Esses números mostram algo que a gente sentiu no uso com os dois aparelhos. Muito equilíbrio na hora de usar eles para jogar, para redes sociais e para qualquer tarefa que você queira fazer. A gente rodou Disney Speedstorm em ambos e não teve diferença de performance. Mas isso não é surpresa, uma vez que os dois trazem chipset de topo de linha. Os dois também contam com a última versão dos seus respectivos software. O Poco X7 Pro com HyperOS 2.0 e o iPhone com iOS 18. E aqui eu queria falar um pouco de cada software, porque mesmo que o poder de processamento de ambos sejam parecidos, a Xiaomi não conseguiu construir um ecossistema tão bom quanto o da Samsung e Apple nesses anos de vida. A empresa tem relógio, tablet, notebook, mas parece que cada coisa funciona de um jeito diferente e desconexo, porque o iPhone consegue se manter nesse ecossistema, mesmo que ele tenha sofrido diversos cortes. Todas as funções legais que existem nos outros modelos da linha 16 estão aqui, como copiar em um dispositivo e colar no outro, modo de continuidade e usar o smartphone como uma câmera para chamada de vídeo. Enfim, várias funções que até o momento só a Apple tem conseguido executar com maestria, sem a necessidade de uma configuração prévia. O Poco tem as suas particularidades de software. No entanto, mesmo com tablets da empresa no estúdio e com o HyperOS nos aparelhos, eu nunca consegui fazer funcionar as funções que interligam a interface, gerando esse ecossistema. Fora isso, também tem um ponto crucial. Os computadores da Xiaomi não são vendidos aqui no Brasil, limitando o usuário a usar celular, tablet e relógio da empresa, com notebook de outra marca, quebrando esse processo em uma das pontas. Por mais que muitos digam que o Windows já liga o seu smartphone com o sistema da Microsoft, não é a mesma coisa do que a Samsung faz com os Galaxy Book, por exemplo, e nem com o que a Apple faz nos seus produtos, já que basta uma conta no iCloud para tudo funcionar. Eu nem sei como a empresa consegue entender quando o relógio está no meu braço para desbloquear a minha máquina. Da mesma forma, ao colocar um Apple Watch, o celular desbloqueia a senha do relógio inteligente, e se eu quiser o iPhone na tela do notebook, eu consigo fazer isso. E sem me preocupar de alguém estar com o meu celular ou vice-versa, porque ele não deixa as duas telas funcionarem ao mesmo tempo, dando mais segurança para você e para os seus dados. Então, nesse caso, não é só o hardware que vai importar. Claro, se eu estou pagando caro, eu quero que esse telefone siga comigo por anos a fio, sem travar, sem engasgar, entregando o melhor desempenho possível. Porém, não adianta ter muita potência e não conseguir tirar proveito disso no dia a dia. Falando agora sobre câmeras, o Poco X7 Pro esse ano veio com duas lentes, a principal com 50 megapixels e a outra angular com 8. Na frontal, vemos um sensor de 20 megapixels, que é um bom número para uma câmera de selfie. No iPhone, a gente está falando de um sensor de 48 na traseira e com 12 megapixels na frontal. Os tons e as temperaturas de imagens do iPhone 16e já são mais quentes do que os demais aparelhos dessa linha, e o Poco X7 Pro consegue ser ainda mais quente e saturado. Geralmente, o pós-processamento do iPhone acerta mais do que o da Poco. E quando a gente aplica um zoom, dá para ver que as imagens do 16e têm mais detalhes do que aquelas feitas com o X7 Pro. O iPhone 16e continua com a vantagem também em fotos do modo noturno, preservando melhores cores e com mais detalhes. Apesar de serem bem próximas, dá para notar essa diferença. Na selfie, o telefone da Apple também leva vantagem, tanto durante o dia como à noite. Mesmo com uma resolução menor, o smartphone da maçã se sai melhor na hora de registrar seus retratos. Com os vídeos, o iPhone 16e também está melhor que o da Poco. No software de câmera, eles têm as mesmas funções, já que o 16e não tem a lente ultra angular. E com isso, não temos modo cinema, que virou uma das marcas do iPhone desde que estreou o modelo 13. Mas não é por isso que o 16e fica atrás, uma vez que ele estabiliza muito bem as imagens e reduz os ruídos com mais eficiência.
além de conseguir editar o áudio após a filmagem ser concluída. Para quem deseja um iPhone para alimentar as redes sociais, vai conseguir sim ter muito mais qualidade, tanto ao fazer vídeos e fotos direto pelo aplicativo nativo, como também pelos aplicativos como Instagram, TikTok e também o YouTube. Já para aqueles que gostam das fotos com ângulo mais aberto, não tem como. Ou você pega o Poco X7 Pro, ou você paga caro em algum iPhone que traga essa lente. No comparativo, obviamente o ponto vai para Poco por WO. Por fim, em bateria, o iPhone 16e tem 4.005 mAh de capacidade, contra 6.000 do Poco X7 Pro. E aqui não tem como dizer que a Apple consegue ir melhor por uma razão óbvia. O celular da Xiaomi tem 1,5 vezes o tanque do modelo da maçã, além de ter na caixa um carregador com 90 watts de potência. Ele completa uma carga em 51 minutos, enquanto a Apple leva quase 2 horas para carregar. Isso usando uma tomada de 20 watts, já que o acessório não vem na caixa. Se a gente analisar o consumo, podemos ver números menores no Poco. Isso reforça a vantagem do modelo sobre o iPhone, que além de ter menos bateria, consome mais por cada hora de uso. Depois desse comparativo, a gente percebeu o caminho que cada marca fez para cortar custo nos seus aparelhos. Talvez a Apple tenha cortado demais quando a gente olha para o preço final dele aqui no Brasil. Deixa eu explicar melhor. Ele tem boa construção, usa os mesmos materiais dos demais modelos e a câmera de 48 megapixels faz bons registros, apesar de ficar atrás dos demais iPhones da linha 16. No uso em processamento, tanto o iPhone 16e como o Poco X7 Pro tiveram desempenho semelhante, mas em vários pontos o X7 Pro levou a melhor, como na qualidade da tela e em trazer uma lente ultra angular. Mas o que pesa mesmo a favor do modelo da Xiaomi é o seu preço, de R$ 2.300, que é pouco mais da metade do que a Apple cobra no seu iPhone 16e, que está por R$ 4.500 no momento que eu finalizo esse vídeo. Claro que outros fatores têm que ser levados em conta, como o interesse ou não por um ecossistema fechado, ou a liberdade de poder fazer o que quiser com o sistema operacional do seu smartphone. De toda forma, nesse momento, o Poco X7 Pro está mais interessante para o público geral, enquanto o iPhone 16e é uma opção que começa a ganhar espaço para quem quer um celular da Apple. Mas essa é a nossa experiência. E você, o que achou? Me conta aqui nos comentários para a gente continuar essa conversa. Deixa o like se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e compartilha esse conteúdo com quem está na dúvida sobre cada um dos modelos. Da minha parte eu fico por aqui e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!